A paz, meu amado, sou Edson Mariano, seu irmão em Jesus Cristo. Nós vamos estudar hoje a respeito da vida do apóstolo Paulo. Dê um print na lousa para depois você dar um zoom e fazer as suas anotações. Ok? Voltando a respeito desse personagem, apóstolo Paulo. Maravilha, vamos estudar então? Preste atenção, quase todas as referências. O apóstolo Paulo é o apóstolo que foi mais peregrino em missões, em pregar o evangelho, as boas notícias, as boas novas da salvação, até mais do que Jesus. Ele fez 3 viagens missionárias maravilhosas, que nós traremos aí um pano de fundo a respeito dessa personalidade. Quem foi Paulo? Quem foi Saulo? Vamos aprender um pouquinho? Sente com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, à roda da mesa, na sua sala. Abra a Bíblia e vamos estudar e conhecer mais e mais da palavra do Senhor. Apóstolo Paulo, grave isto, apóstolo dos gentios. Vamos lá? Pois bem, com calma, tranquilamente. Apóstolo Paulo também, na verdade, é chamado de Saulo, ou Saulo chamado Paulo. Falou em Saulo, é esse menino. Falou em Paulo, é a mesma pessoa. Então Saulo ou Paulo é a mesma pessoa. Fique tranquilo, a origem do nome, o significado importante que você saiba que Paulo foi um dos maiores escritores, quase que 50% do Novo Testamento. Olha só que bênção, que alegria. Pois bem, apóstolo, mas o que significa apóstolo? É um comissionado, alguém que recebeu um desígnio, uma finalidade. Então o significado de apóstolo, mensageiro, mensageiro das boas notícias, que recebeu do mestre, o Senhor Jesus Cristo. Apóstolo, o significado mensageiro, alguém enviado. Paulo foi então chamado por Deus, no momento especial, que veremos logo a seguir. Mas, em relação a Pedro e os demais apóstolos, os 12 apóstolos, você vai perceber que o apostolado é a unção de Deus, o chamado do Senhor Jesus, para que aquele homem realmente tenha ali um ministério maravilhoso. Para quê? Para a propagação do Evangelho. O significado de apóstolo, mensageiro enviado. Guarde isso. Alguém comissionado para um propósito. Alguém comissionado, neste caso aqui, nós vamos falar do apóstolo Paulo. Foi comissionado por quem? Por Jesus. E o chamado de Jesus na vida dele, um chamado especial, para que ele realmente se transformasse no propagador da palavra de Deus, além dos limites da Judéia, além dos limites das terras de Israel, da Galileia, de Samaria, enfim, apóstolo dos gentios, saindo do reduto do evangelho pregado apenas aos judeus, como era feito pelos demais apóstolos. Então, nós aprendemos, Paulo ou Saulo, Saulo ou Paulo, não importa, chamado, por Deus para um apostolado, comissionado, enviado, alguém comissionado para um propósito. E o propósito dele realmente foi feito a contento. O maior peregrino da fé, o maior missionário da palavra do Senhor, até mais do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Pois bem, agora ele era fariseu. Nós temos vídeos que tratam a respeito disso, mas na síntese, saiba que Paulo, na sua constituição, na sua formação, na sua habilitação, na sua titularidade, Paulo, ele era zeloso, zeludíssimo pela lei, e ele era fariseu. Eu vou citar aqui apenas as referências, mas vos convido que você, com uma caneta marca-texto, com a sua caneta esferográfica, leia todos os capítulos de Atos dos Apóstolos, que você vai ver, a partir do capítulo 9, metade, e demais até o final, a presença marcante desse homem, além das cartas paulinas. Paulo, apóstolo, nós já sabemos. Agora, ele também fariseu, conhecedor da lei. E você vai ver isso aonde? Nas referências de Atos, capítulo 23, versículo 6. Anota aí. Atos 26, 5, que você vai perceber que ele diz que ele é fariseu. Ali, na época de Paulo, tinha os fariseus, os saduceus, as suas interpretações em relação aí à lei, à Torá, o Velho Testamento, os profetas e etc.
Mas esse homem também, ele tinha a cidadania romana. Você vai observar que ele, como cidadão romano, nós temos a referência em Atos capítulo 22, de 25 a 29. Essa cidadania tornou-se Paulo realmente muito importante, porque o império dominante era o império romano. E ele tinha privilégios com essa cidadania que ele não adquiriu por compra da mesma, que era uma das opções para ter a cidadania romana. Ele adquiriu isso de família, de nascença dos seus pais. Olha o que nós já aprendemos a respeito da biografia desse servo do Senhor. Paulo, também chamado de Saulo, ou Paulo, apóstolo, comissionado por Jesus. Para quê? Para pregar as boas novas do Evangelho, apóstolo dos gentios, saindo do reduto ali da Judéia de Jerusalém. Também fariseu, também cidadão romano, e trouxemos as referências que depois do zoom você as anote direitinho na sua Bíblia, no seu caderno de estudo. A cidadania romana, ela foi adquirida de que maneira? Ela era adquirida, no caso de Paulo, como falamos, por nascença. Seus pais já eram, na verdade, cidadãos romanos, mas também era adquirida através de compra. Você poderia comprar, e tem textos bíblicos que mostram, dentro de Atos do Apóstolo, que teve um tribuno que questionou essa questão da cidadania de Paulo, e esse tribuno a adquiriu não por nascença, mas comprando-a. Deveras, era realmente um grande privilégio e um grande investimento em proteção e segurança naquele momento ali onde Paulo exercia e passou a exercer o seu ministério. Então, aprendemos: Paulo, fariseu; Paulo, apóstolo; Paulo tinha cidadania romana. Olha que bacana, olha que legal. A origem dessa cidadania, já falamos, foi então com a sua família. Dentro do livro de Atos, nós vamos observar que cita que Paulo tinha um sobrinho. Cita também que ele tinha a sua irmã. E tem textos ali dentro de Atos dos Apóstolos que mostram isso. Pois bem, e aí, a respeito da sua mãe, é desconhecido. Mas, enfim, sabemos que Paulo, por receber o nome Saulo e de ser de Tarso, que nós estaremos vendo na Sicília, ele então tinha sua família constituída, ele tinha uma posição realmente considerável. Mas, em Atos, não cita a respeito de sua mãe, mas cita a respeito de quem? De uma irmã. E essa irmã que Paulo tinha aparece em Atos capítulo 23, versículo 16. Legal, ele tinha, claro, a sua família, e também ele tinha um sobrinho. A respeito da cidadania romana, acrescentando um pouco mais que nós falamos, Paulo, com essa cidadania, lhe dava alguns privilégios, né? Como, por exemplo, ele poderia, em alguma situação que ele entendesse necessário, isso aconteceu lá no final do seu ministério, apelar para ser então julgado por César, imperador, como também de não sofrer açoites ou ser liberto de prisões. Olha a importância da cidadania romana. Bacana, né? Vamos lá então. A questão de constituição, de aculturamento, de conhecimento. Paulo, realmente ele era um conhecedor da cultura helenística, vindo lá dos gregos de Alexandre o Grande. Ele falava a língua hebraica, porque um fariseu zeloso da lei, zeloso do Pentateuco, dos profetas, da lei do Velho Testamento, falava a língua hebraica, que é a língua do Velho Testamento. Nós sabemos que o Novo Testamento é o grego koiné, o Velho Testamento que predominava era o hebraico, em algumas situações o aramaico. Então Paulo, ele era conhecedor da língua hebraica, por isso também é claro, óbvio, zeloso e conhecedor do Velho Testamento. Língua hebraica e também do grego, aonde está o grego koiné, que é o grego comum, que isso veio advindo da helenização, através das conquistas de Alexandre o Grande,
esse que conquistou quase todos os territórios ali na época, naquele mundo, e ele fazia com que as pessoas recebessem o grego, aprendessem o grego nas terras que Alexandre o Grande conquistava. O grego foi uma língua universal, como o inglês é nos nossos dias. Esse grego estava realmente sendo ali algo abençoador, porque isso mais para frente, junto com os romanos, depois na conquista do império, os romanos davam uma segurança marítima, os romanos passaram a dar uma estrutura de caminhos, de estradas com segurança. Então, tudo aquilo que os gregos fizeram, a cultura grega helenística, a imposição da língua única grega, assim, obrigada por Alexandre o grande conquistador, o Império Romano, isso tudo estava sendo moldado para o advento de Cristo Jesus, para que realmente Cristo Jesus pudesse propagar ali as boas notícias, o Evangelho, a palavra da salvação. Paulo, servo de Deus, ele então falava, conhecia a língua hebraica, o grego por intermédio do helenismo, não só a língua como também a cultura. Olha que interessante, e também a cultura romana. Cidadão romano, falava grego, conhecia o hebraico, fariseu, apóstolo de Jesus. Muito interessante. Vamos lá ver alguma outra informação que nós temos aqui. Pois bem, então Paulo como um zelosíssimo fariseu, ele conhecia toda a tradição judaica, ele conhecia os profetas, ele conhecia eximiamente o Velho Testamento. Então, por ser muito zeloso, por ser fariseu, ele não simpatizou com o movimento que estava surgindo, que era então os cristãos, oriundos da salvação por Cristo Jesus, tornando-se ali o povo de Jesus, os cristãos em Jesus. Ele entendia que aquilo era realmente algo desconhecido e prejudicial contra a lei que ele defendia, contra os princípios doutrinários do Velho Testamento que ele defendia. Entendia que esses seguidores de Jesus eram realmente pessoas que deveriam ser então descartadas daquele meio, para não deturpar, para não contaminar aquilo que eles defendiam e zelavam em relação à lei. Então Paulo conhecia toda a tradição do Velho Testamento, a judaica, o conhecimento dos profetas, da Torá e etc. Um homem muito bem estruturado, um homem muito bem realmente firmado, um homem que não era qualquer pessoa. E também da tribo de Benjamim. Olha quantas informações a respeito de Saulo, de Paulo, apóstolo, fariseu, cidadão romano, judeu, da tribo de Benjamim, conhecia a tradição do Velho Testamento, a tradição judaica, o Velho Testamento, os profetas, a palavra de Deus, que ali então eles tinham em seu poder. Paulo era chamado também de Paulo de Tarso. Por quê? Porque ele nasceu nesta cidade chamada Tarso. Tarso fica onde? Na Cilícia. Mas isso na sua infância. Depois ele cresce, desenvolve-se, e adquire o seu conhecimento, aonde a sua formação, a sua constituição em Jerusalém. Olha que interessante, como que as coisas vão acontecendo, o porquê que Deus lá na frente o chama para o ministério como um vaso precioso do Senhor Jesus. Esse homem, nessa cultura, nessa constituição, nessa formação que até então aqui falamos, esse homem, ele era instruído, ensinado por quem? Por um outro fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, conhecedor da lei, respeitado entre os fariseus, respeitado no seu meio, na época em que vivia. Instruídos na lei que ele zelava como fariseu, instruído, ensinado, seu mestre, seu doutor, seu professor na lei, quem? Gamaliel, também fariseu como ele. E isso você vai encontrar em Atos capítulo 22, versículo 3. Amém, glória a Deus. Vamos dar então uma sequência. Porém,
Paulo de Tarso, preste bem atenção, fique atento nisso que eu vou colocar para você. Porém, Paulo de Tarso, ele tornou-se o quê? Um perseguidor dos cristãos, daqueles que seguiam as boas novas, que recepcionaram, que aceitaram a palavra do Senhor Jesus Cristo, que se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, com toda essa formação, zeloso pelo farisaísmo, zeloso pela lei do Velho Testamento, conhecedor então dessa palavra, conhecedor dos profetas e etc., ele perseguia os cristãos. Quer dizer, começou a ter o intento de perseguição ferrenha dos cristãos, dos salvos em Cristo Jesus. Tornou-se então um perseguidor dos mesmos, um perseguidor dos seguidores de Cristo Jesus. Olha, esse homem com toda essa constituição, judeu da tribo de Benjamim, ele realmente, vendo que estava sendo pregado algo diferente daquilo que ele zelava, daquilo que ele aprendeu de Gamaliel, fariseu, doutor da lei do Velho Testamento, é claro, vendo algo diferente, que o Velho Testamento trata da lei, o novo da graça, confundia a sua cabeça, e ele queria realmente, e aconteceu, uma exterminação dessa suposta seita que estava nascendo, falando que de algo diferente de tudo aquilo que ele realmente tinha aprendido, seria o que? Viver na graça e pelo amor de Cristo Jesus. Então, perseguia os cristãos. E aí, ele, não conformado com o surgimento dessa seita que ele assim entendia, ele recebeu cartas para que pudesse então perseguir, aonde estivessem esses seguidores de Cristo Jesus, perseguir para prendê-los, para encerrá-los ali nos cárceres e cadeias, até mesmo matá-los. Paulo de Tarso, ainda jovem com toda essa constituição, nós sabemos que dentro do livro de Atos, nós temos Estevão, que foi um mártir. Estevão, que foi escolhido como um dos diáconos para ajudar ali, para ser braços direitos como Filipe, para ajudar na administração, na casa do Senhor, para que pudessem então os apóstolos terem mais liberdade em centrar-se no ministério apostolado especificamente. Nós temos Filipe, diácono, nós temos então Estevão, diácono, nós temos Matias, que substituiu Judas como apóstolo. Então, eu quero que você perceba que Paulo, ainda jovem, numa situação de despontamento, de quem? De Estevão, da palavra de Deus, este acabou sendo levado ao Sinédrio e foi apedrejado pelos próprios judeus. As vestes de Estevão foi jogada aos pés do apóstolo Paulo. Aquilo realmente ele consentiu, Paulo. Ele viu aquele acontecimento, aquela morte ali de Estevão por apedrejamento, com certeza já estava despertando no seu homem natural o intuito de dar prosseguimento na perseguição daqueles que realmente proferiam a mesma fé de quem? A mesma fé de Estevão, o mártir ali da palavra do Senhor. Então, ele recebeu cartas do sumo sacerdote, conselho dos anciãos judeus. Os próprios judeus eram contra essa nova seita, esses seguidores de Cristo Jesus. Então Gamaliel, fariseu, instruiu Paulo na lei, e Paulo, zeloso por essa lei, então estava sendo despertado para essa finalidade de ser perseguidor do povo, advindo do ministério do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos aqui, por exemplo, Paulo também, como já falamos, ele consentiu na morte de Estevão. E Estevão, ele simplesmente era um homem de Deus, diácono do Senhor nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Período em que Paulo andava, ainda era jovem, quando Estevão, aqui falamos, ele foi então martirizado. Está em Atos capítulo 7, versículo 58. Veja depois na sua Bíblia, em Atos capítulo 8, versículo 1.
O apóstolo Paulo, Saulo, ele aprendeu a fazer tendas, esse era o ofício dele. Aos nossos olhos parece algo muito simples para alguém que tinha uma formação como aqui esboçamos, mas era um ofício muito importante, significativo na época em que ele vivia. Você vai ver esse ofício relatado em Atos capítulo 18, versículo 3, esse ofício era muito importante. Aí aconteceu algo maravilhoso, a sua conversão. Quase impossível, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Então na sua conversão, ela ocorreu, ele recebendo as cartas para ir a Damasco para perseguir ali os seguidores de Jesus, os cristãos. Então o que ele fez? Ele pediu carta pelo conselho dos anciãos para o sumo sacerdote. E no caminho para Damasco, ele teve a sua conversão, teve um encontro com Jesus, onde Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Através de uma luz maravilhosa sobre a vida dele. Então, ali começou uma nova mudança. Paulo ficou cego e foi levado a Tarso. E ali em Tarso, ele ficou em oração. E Deus chamou Ananias para que realmente orasse por ele e as escamas dos olhos caíssem e voltassem a enxergar. A partir dali, este homem que era perseguidor dos cristãos tornou-se o maior pregador da palavra de Deus, das boas notícias do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sendo mais peregrino do que o próprio Senhor Jesus, sendo intitulado apóstolo dos gentios, saindo da limitação, onde os demais apóstolos, os originários que estiveram com Jesus, eles se limitavam ali na Judéia, ali em Jerusalém, no seu trabalho, no seu ensino, no seu ministério. Paulo foi aquele que foi além das fronteiras das terras de Israel. Ele fez 3 viagens missionárias, fundando igreja, formando jovens pastores, formando lideranças, sofrendo muitas perseguições. Então, na sua conversão, o caminho foi esse. Perto de Damasco, viu uma luz brilhante, ficou cego. A repreensão de Cristo: Saulo, Saulo, por que me persegues? A resposta de Paulo aqui, ele já estava aberto ao Senhor Jesus pelo impacto do chamamento de Cristo para com ele. Levado a Damasco, Deus envia Ananias. Ananias era um dos discípulos, seguidores também do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele volta a ter a sua visão e Paulo, aquele que era perseguidor, tornou-se realmente um grande servo do Senhor. A partir dali, deu-se o pontapé inicial e foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Ninguém pode contra Deus, ninguém pode contra Jesus, porque Deus é mais. Amém? Glória a Deus, fique atento. Glória a Deus, amados. Então aqui, rapidamente, como já falamos, conhecido como Paulo, apóstolo dos gentios, a referência Atos, capítulo 9, versículo 15, também a respeito disso em Atos, capítulo 13, de 47 a 48. O apóstolo Paulo, ele padeceu muito, sofreu muita perseguição. Em Atos 9,16 é um dos exemplos. Ele sofreu o quê? Perseguições, prisões, naufrágio, foi picado por cobra, ciladas, insultos, deixe-me ver aqui, conspirações, ameaças de morte, enfim, preso, julgado, teve uma vida atribulada, mas não abriu mão do seu ministério. Foi tido quase como morto, mas graças a Deus, glória a Deus, levantou-se e continuou pregando a palavra do Senhor. Os parceiros do seu ministério: Barnabé, apóstolo. João Marcos era um cooperador que na primeira viagem missionária o abandonou, depois se reconciliaram lá para frente. Timóteo, jovem pastor, homem importante no ministério ali, que você vai perceber na palavra do Senhor. Silas, que esteve também preso com o apóstolo Paulo, e eles mesmo presos louvavam ao Senhor. São os cooperadores, os ajudadores. E você vê a respeito que Barnabé era apóstolo em Atos capítulo 14, versículo 14. E a respeito do abandono de João Marcos na primeira viagem missionária, em Atos capítulo 13, versículo 13.
Vamos ver, ele pregava nas sinagogas dos judeus. Esses judeus, dentro do farisaísmo, que também eram zelosos, que tiveram também a mesma formação do apóstolo Paulo, você percebe que era quase uma afronta ele ir ali nas sinagogas, onde estudava o Torá, o Velho Testamento, os profetas, ele falando agora do Evangelho da graça do Senhor Jesus. Ali surgiam as perseguições, os motins, para acabarem com a vida daquele que, segundo os judeus, entendiam que Paulo era um herege. Pregava nas sinagogas. Atos capítulo 13, 43 vai te mostrar a respeito disso. 18, 4, 14, 1, 17, 2 também. Operava curas, glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Aí foram então, isso você vai encontrar de curas em Atos capítulo 14, de 8 a 10. Foram Barnabé e Paulo confundidos como deuses, né? Interessante, porque as pessoas viram algo diferente naquela época. Então Paulo realmente, em Cristo Jesus, curando, as pessoas confundiram eles como os deuses. Eles falaram: não, peraí, eu não sou Deus, eu sou homem como vocês, porém eu tenho Jesus na minha vida, o Salvador da minha vida. É em nome dele, só no nome dele, só no poder dele, na soberania dele, que essas coisas acontecem. Porque por mim nada aconteceria, mas em nome de Jesus isso sempre foi possível. Então ele operava curas. Barnabé e Paulo confundidos por causa disso, chamados de deuses. Então Paulo, graças a Deus, e Barnabé repreendeu esse pensamento daqueles que viram aquela cura. Fundou várias igrejas, fundou os jovens pastores, a exemplo de Timóteo. Ele repreendia, ele voltava ali naquelas igrejas, os exortavam para que se mantivesse na fé, na doutrina da fé ferrenha apenas em Cristo Jesus. E ele era um combatedor dos falsos profetas que surgiam para querer contaminar as igrejas ali fundadas por ele. Pois bem, fez 3 viagens missionárias, pregando e fundando igrejas, e ele escreveu nessas viagens, a partir do seu chamado, a partir das suas viagens, 3 viagens missionárias. E nós precisamos entender então que ele foi o maior pregador, foi mais peregrino na palavra de Deus, na propagação do Evangelho, do que o próprio Jesus. As epístolas que ele escreveu, as cartas que ele escreveu, foram 13. Romanos, 1ª, 2ª aos Coríntios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, 1ª, 2ª aos Tessalonicenses, 1ª, 2ª Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. Pois bem, Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. Aqui está uma síntese da biografia, da vida desse homem. E tem muito, muito mais a conhecer. Por isso, eu lhe desafio para que você, sem pressa, leia a palavra do Senhor. Leia Atos dos Apóstolos. E você vai perceber que não tem fim. Quando você terminar o último capítulo de Atos dos Apóstolos, ele termina de forma abrupta, repentina. Por quê? Cabe a nós darmos sequência a esse ministério abençoado, proclamando a palavra do Senhor. Meu irmão em Cristo Jesus, sou Edson Mariano, servo, salvo em Cristo Jesus pela misericórdia. Se você sentiu alegria no coração em participar conosco dessa breve síntese, desse estudo da palavra de Deus, então se inscreva nesse canal. Passe isso à frente, que você possa realmente tocar no sininho para receber novos estudos. O meu canal, eu mesclo com assuntos voltados principalmente da palavra do Senhor, e como advogado que sou, eu uso o mesmo canal para alguns estudos a respeito de Código Civil e processo civil na lei dos homens. Muito obrigado pela atenção, uma boa Páscoa, que Deus vos abençoe. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus pela tua vida.